Nós estamos começando mais um programa Arte e Cultura aqui pela TV Câmara, a tela da cidadania. E hoje eu tenho o prazer de receber meu grande amigo de longa data, Elias Rezende, grande músico, compositor, arranjador, né? Uma das feras do acordeon, não apenas do Rio Grande do Sul, mas eu ouso dizer que Elias está entre os principais acordeonistas do país, o que é um orgulho muito grande para nós aqui de Santa Maria. Elias, vamos falar então, vamos começar falando do CD, né, que nasceu, foi o primeiro registro do trabalho solo e autoral, Elias? Em primeiro lugar, Rodrigo, eu quero te agradecer a você, a tua produção, ao Arte e Cultura, né? E para mim é uma alegria muito grande, uma emoção muito grande estar aqui conversando, prosseando com você. E eu digo, o CD Gauchíssimo é um resgate da minha história, meus 50 anos de vida de música. E o Gauchíssimo é um CD que eu sempre pensava em fazer para o mundo, né? O gaúcho é livre, é do mundo, né? Então, é o primeiro disquinho da minha vida, já estou arranjando o segundo disco, né? Então, o primeiro não é que seja um problema, o primeiro só eu gravei para muita gente, a gente acaba gravando muitos trabalhos e tu vai esquecendo de ti. Na verdade, tu vai resolvendo os problemas dos outros, né? Para depois resolver os teus, né? Mas graças a Deus, isso para mim foi um achado muito grande. Gostei da resposta do disco, né? E isso me emocionou muito. O Elias falou, né, que era um registro aí dos 50 anos de vida, 50 anos de música, que é praticamente isso. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais, né? Esse cara eu acho que já nasceu com a gaita no colo, né? Mas depois a gente conversa mais a respeito da trajetória. Elias, fala mais aí sobre as participações. O teu CD veio recheado de participações de músicos do teu quilate do cenário da música brasileira, né? Nesse disco eu fiz um convite, estiquei um convite ao grande Renato Borghetti, uma das maiores estrelas que nós temos na música instrumental regional do mundo, né? Borghettinho, e não teve dúvida, né? Abraçamos esse projeto e ele trabalhou comigo uma composição. Outro, o grande maestro arranjador, produtor musical, Pedrinho Figueiredo, também, o grande Perisca Greco, um irmãozão, né? Lá de Uruguaiana, como é longe Uruguaiana. Perisca daqui a uns dias vai estar aqui com a gente, já está intimado. Então essa turma toda, Michael Paiva, um violonista, um menino que está em ascensão, né? Um violonista que trabalha com uma grande dupla, César Oliveira e Rogério Melo, e a gente trabalhou junto, né? E aí teve inúmeros músicos, Jair Medeiros, violão e guitarra, o Miguel Terreira, que é um gaúcho já, um uruguaio, gaúcho no baixo acústico, Sandro Bonato, um baterista, sem comentários, né? Um menino de uma musicalidade incrível, a produção do Paulinho Goulart, de Uruguaiana também, Paulinho, grande instrumentista, grande produtor, e eu fiz o trabalho do acordeon, né? A maioria das composições são próprias, tu homenageia grandes das tuas influências musicais no acordeon, mas as principais composições são tuas. Então, as composições são 8 composições minhas, e tem uma composição que eu fiz em homenagem ao Luiz Carlos Borges, né, o embaixador do chamamé, nosso querido Borges, nosso Borjão, né? Tem uma composição que eu fiz para minha mãe, como eu disse, como eu retratei antes, eu já nasci com 2 mães, né? Minha mãe biológica, eu fiz uma composição com ares de música argentina, Piazzolla, que eu adoro muito. Eu fiz uma composição que chama-se Nonina, né? Uma milonga que eu fiz em homenagem a ela, e uma outra composição em homenagem à minha mãe da alma, minha mãe de vida, que me abraçou, se chama Irene, né? E eu venho por esse mundo assim, né? Tem uma composição que eu fiz em homenagem ao meu pai também,
A minha filha, Antônia, Antônia tá lá. é uma valsinha Que que eu idade está fiz. Antônia, Elias? Vai fazer 4, agora em novembro, faz 4 anos, né? Mas já tá mexendo com o instrumento, tocando piano. Isso vem no sangue, né? É uma figura. E na minha casa, a gente passa tocando e ouvindo música o dia inteiro. Então, não tem como, né? E sobre as tuas grandes influências, Elias, né? Tu é um cara muito ligado, não só no acordeão regional, que eu acho que foi, digamos assim, a tua primeira vertente, né? Mas tu é muito antenado com o acordeão mundial, saindo do nosso regionalismo, tu tens uma veia jazzística muito grande. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as tuas influências no acordeão, desde os Bertucci, Tio Bilia, Piazzolla. Nos fala um pouco sobre esse universo que é muito enfim, vasto. que faz parte da tua formação. O acordeon está em evolução. O instrumento, veja bem, na Rússia mesmo, existem escolas voltadas ao acordeon, o sistema baiano, o acordeon de concerto, que é uma escola que existe há mais de 60 anos. Que o acordeon baiano nada mais é que tu tá com um piano na mão, só porém formato acordeon. Aí o que é? Tu começa a trabalhar a música erudita. E aí essa molecada estão destruindo, Estão destruindo. Outra escola forte hoje, na China, é o ponto alto hoje, é o concurso internacional, a Copa Mundial na China. Inclusive um garoto aqui de Blumenau ganhou, Gustavo Almeida, campeão internacional de acordeon. E eu sou da escola clássica, da escola antiga. Antes, eu vou te retratar agora, 1 ano e meio, eu estive na fazenda do Adelar Bertucci, antes um pouquinho dele falecer. E nós conversamos bastante, tomando mate, né? Final de inverno, assim. E como é bom a gente conversar sobre música e saber a história da história, dentro da história, né? Tu ouvir através de quem esteve ali, né? E esses caras, assim, Ludwig, eles foram meus professores. Tio Bilia, Adelaide Bertucci, aí veio Albino Manique com outra bagagem, que foi que colocou fogo. Esse cara foi o que me colocou em campo para jogar. Esse o acordeão é por aqui, vamos indo. E a gente tem que estar sempre ligado no que está acontecendo no mundo, né? Mas a gente não tinha noção o que era Sivuca, o que era Dominguinho Oswaldinho, não tinha nem noção o que era Chiquinho do acordeon. Então, aos poucos, vem por etapas, né? E aos pouquinhos, eu fui adentrando nesse universo, até conhecer grandes acordeonistas como, para mim, um dos maiores nomes do acordeon mundial, que faleceu há pouco tempo, acordeon jazz, Frank Marocco. Para mim, o maior nome do acordeon, Frank Marocco. Esse cara simplesmente, ele mudou o acordeon, né? E o francês Richard Galliano. São pessoas assim que vêm influenciando a minha música. Eles vêm colocando uma notinha, pintando uma coisinha. Só que eu não consigo sair daqui do meu Rio Grande. Entendeu? Mas tu consegues trazer toda essa universalidade para dentro do sotaque gaúcho, do teu gauchíssimo, tu trazes todos dessas esses coisas do clássico, do jazz, né? Das harmonizações mais trabalhadas. Tudo isso a gente consegue sentir no teu acordeão com sotaque gaúcho. É necessário isso, porque tu não podes fugir da tua aldeia. Quanto mais regional tu for, mais internacional tu vai ser. Canta a tua aldeia e serás universal, dizia o tio Tolstói, né? Elias, nós falávamos aqui, né? Eu brincava que o Elias nasceu com a gaita, né? E eu vou entrar um pouquinho na história do Elias, porque afinal de contas eu conheço esse garoto aqui desde que ele tinha 12 anos. Na época nós tínhamos um grupo amador, na época dos festivais nativistas, e nos trouxeram um gaiteiro profissional. Ele era o mais novinho da turma, assim, 5, 6 anos em média, mais novo do que os outros, mas com 12 aninhos era o nosso profissional do grupo, que naquela época já tocava profissionalmente com os piazitos do fandango. Bom, eu te conheci com 12. Agora conta ali como é que foi o início com a gaita, até aquele ponto onde a gente se encontrou lá no Grupo Galpão.
Essa é uma viagem musical, é uma viagem sensacional, né, Ludwig? Assim, ó, naquele ponto ali do Grupo Galpão, a gente estava ensaiando o que vamos ser da vida, mas eu só queria ser músico. Só um parênteses aqui, depois daquilo houve um outro grupo Galpão de fandango bem famoso. Nós estamos falando de um grupo Galpão amador que existiu em Santa Maria aqui, início dos anos 80, só para não confundir as coisas. Para voltar ao tempo, assim, ó, eu comecei a brincar com o instrumento com 6 anos. Meu pai saía para o trabalho e ele tinha um acordeão 80 baixos na minha casa e tinha uma de botão. E eu vou na maior. Peguei aquele acordeão lindo, maravilhoso, 80 ali, mas como eu não podia com o acordeão, eu colocava no chão, no assoalho. E aquilo danificou o acordeão, todo o fole. E meu pai disse, deixa ele tocar à vontade, deixa. Mas eu já tocava. E aí meu pai levava para as festinhas, blá, blá. E aí começou a ficar aquele, tem um... Sozinho, Elias, autodidata, assim, nada. De olho e ouvido. Só de ouvir. E eu ouvi uma música no rádio e já saía tocando. Eu só ouvia, já pode puxar que eu sei toda a música, eu só ouvia. Eu gostava disso, né? Eu tinha 500 músicas na cabeça, então eu ficava tocando. E o meu primeiro grupinho que nós formamos chamava-se Os Piazitos Ponchianos, porque nós éramos tudo do Ponche Verde, foi ali que nós criamos. Eu falei Piazitos do fandango, não, era Piazitos. E nós se reunimos, um tocando violão, outro tocando violão, né? O Elinho está aí tocando em tudo pelo Hélio Augusto. O Elinho era dessa turma, não tinha? Da minha época, e é um dos... Agora toca junto com o Teco, que era nosso... Sim, que era da nossa turma, Querido Teco Menezes, aquele abraço. Diferenciado pela qualidade da voz, o Hélio Augusto, né? Nós éramos molequinha de 12, 13 anos, nós tocando, né? E começou aí a brincadeira, e tocando, bailinho, tocando, e sempre com aquela intuição de querer entrar num palco grande, né? Mas tudo tem uma escada, né? Bom, vamos continuar falando dessa escada, dessa trajetória. Já puxei aí o começo do Elias com o seu acordeão lá aos 6 anos. Vamos tocar um pouco agora, depois no outro bloco a gente conversa mais. Então vamos lá, com vocês o grande Elias Rezende. Uma composição do grande mestre do acordeão do Rio Grande do mundo, de Luiz Carlos Borges, Baile de Fronteira.
O nome da composição chama-se Nonina, uma milonga que eu fiz em homenagem à minha querida mãe, que está no meu primeiro trabalho instrumental, Nonina. A próxima composição é um dos clássicos da música brasileira, de dois compositores nordestinos, o grande mestre, um dos grandes pilares do acordeon, Sivuca, e Glorinha Gadelha, Feira de Mangaio, do mestre Sivuca e Glorinha Gadelha.
Próxima composição é uma música chamada Antônia, que está no meu primeiro trabalho autoral, primeiro disco solo. O nome do disco é Gauchíssimo. Então eu prestei uma homenagem à minha filha, Antônia. Uma valsinha bem leve, ok? Próxima composição, uma música que eu compus em homenagem ao grande Luiz Carlos Borges. Chama-se Tando Tocando Tá Bom. É um vaneirão que está no meu disco. Tá? Foi de uma conversa que eu tive, um bate-papo com o grande mestre Dominguinhos, em Brasília, que surgiu o título da música. Perguntei a ele, como é que o senhor está, seu Dominguinhos? E ele disse para mim, olha menino, tando tocando tá bom. Então tá bom. Ficou isso aí, né? Vamos lá.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o programa Arte e Cultura aqui pela TV Câmara, a tela da cidadania. Quem está conosco hoje é o grande acordeonista Elias Rezende. E no bloco anterior aqui finalizávamos com o Elias falando lá do seu início no acordeon. Então vamos retomar daí e seguir o rumo dessa estrada, Elias. Bom, dos Piazitos Ponchan, vamos deixar de lado agora aquela nossa brincadeira de amador lá dos festivais, né, que para mim sempre foi brincadeira. Vamos falar da trajetória profissional do Elias. Dali, como é que foram os outros passos já como músico profissional, Elias? Eu tive... Tu era profissional com que idade? Não, eu com 13 anos já estava tocando. Como eu te falei, eu já tinha 300 músicas na mente. Tudo que saía no rádio que me interessava, eu só tirava o que me interessava. E tinha um detalhe, assim, as músicas... Até Pink Floyd. De Gildo de Freitas, Pink Floyd. E eu gostava muito. Grande fã, esse tem cara. muito acordeonista que fala, eu gosto de tocar em Dó maior, Sol maior, Rá maior. E eu gostava de tocar nos bemóis. Me interessava muito aquela coisa, né? Não, mas é mais difícil, mas é aí que é bom. Eu gosto. E eu sempre criei essa coisa. E o próprio o Manique, o Albino, as maioria das composições dele é em bemol, né? Até pela sonoridade, né? Me chamava a atenção. Então eu vivi isso aí e vivia sonhando com aquilo, né? Que a música nada mais que é um sonho, uma busca, né? E eu buscava isso aí. Eu gostaria de um dia tocar. Quando eu vi um acordeonista famoso tocar, esses grandes aí, eu ia num bailinho ver ele tocar assim, eu não dormia. Eu chegava em casa, ficava em casa tocando manhã inteira para tentar ver o que ele fez. Mas não é possível, mas eu vi ele fazer. Então, sempre sonhando. E eu tive esses passos assim, Rodrigo. Trabalhei em Santa Maria com todo mundo naquela época, os grupos, porque eu era a novidade. Molequinho, todo mundo queria trabalhar. E como eu sabia muita música, todo mundo queria tocar. Mas não tinha mais aquele espaço, eu queria algo mais. Me lancei para morar no Paraná. Morei 5 anos no Paraná. Eu trabalhei com um grupo minuano, um grupo, um vocal maravilhoso, e já tinha um nome absurdo, assim, né? E aí foi o primeiro grupo a nível que eu tive esse pedestal, né? Então, para mim, foi uma escola violenta, assim, conhecer outras culturas, outras pessoas. Viajando o Brasil inteiro. O país todo, tocando, então já começou assim, né? Dali, o que eu vim? Depois disso, 91, 92, eu regressei a Santa Maria também, já comecei a trabalhar, eu trabalhei com todo mundo aqui. E aí eu mergulhei, Ludwig, nessa época dos festivais, de 90 e pouco ali, toquei até 2001, 2002, direto festivais. Nós tínhamos 60, 70 festivais na TV, então era uma coisa, festival todo final de semana, né? Tinha mercado para música, que era uma maravilha, né? César Oliveira ia para minha casa às 8h30 da manhã para nós gravar música. Gravava 15 músicas. Então eu estava com a memória, né? Mas eu sempre tinha um sonho, que as pessoas diziam para mim. Vamos só fazer uma pausinha aqui. Mencionaste o César Oliveira, né? Claro que eu conheço, que muita gente conhece, mas para aqueles que não conhecem, estão conhecendo agora ou estão se familiarizando mais com o teu trabalho, alguns grandes nomes da música gaúcha aí, com os quais tu tivesse a oportunidade de trabalhar, ou melhor, que eles tiveram o prazer de trabalhar. Trabalhei com todos. Todos.
Não dá para destacar. Elton Saldanha, João de Almeida Neto, Miguel Marques, Nenito Sarturi, Daniel Torres, todo mundo. Tive o privilégio de conviver com um grande maestro uruguaio, Carlos Garofali, que eu aprendi muito, trabalhamos junto, através do trabalho do Iracy Rocha, que nós gravamos junto, o grande Iracy. Então, nesses festivais, tu vai convivendo e todo mundo quer o teu trabalho, não é? E a gente está em busca de alguma coisa. Eu vou contar uma historinha de festival aqui, vou me meter na tua história, né? Porque essa, talvez pouca gente sabe, eu fui um dos poucos que assisti isso. Nós estávamos num festival em Novo Hamburgo, se não me engano. Novo Hamburgo, Pastoreio da Canção. Isso em 82, eu acho. Por aí, 82, 83. Borghetti começando, né? Não era o grande Não era o artista que ainda. é, e também tecnicamente... Borghetti não tinha gravado o primeiro disco. Não tinha gravado o primeiro disco. E numa tertúlia ali, depois da noite, da rodada de festival, né? Reuniram os músicos todos num restaurante, uma mesa em forma de U. E ia passando violão e gaita de grupo em grupo, em grupo em grupo. E o Borghetti tocou, e tocou muito bem, diga-se de passagem, né? E depois chegou a nossa vez e o Elias passou, o Elias pegou a gaita, a gente fez a nossa gritaria, diz, agora deixa o Elias dar o show dele, né? E eu lembro da expressão do Borghetti, quando o Elias começou a tocar, o Borghetti fez uma expressão de susto e guardou a gaitinha dele ligeiro. Depois se tornou um grande, sensacional, o Renato Borghetti, tem um amicismo com participação. Mas a cara do Borghetti, quando te viu tocar e guardou a gaitinha dele, eu fui um dos poucos que vi. Está aqui o registro. Desculpa, Renato, que eu contei essa, mas eu estava lá e eu vi, né? Bom, que coisa maravilhosa isso. Então, tu teve todo esse trabalho aí com os maiores nomes da nossa música regional. Até, desculpa. A gente não lembrar de tanta gente, certeza, trabalhei com muita gente. Mundo trabalhou e nessa caminhada aí, Rodrigo, eu gosto de comentar, eu tive um trabalho também com um grande professor, mestre do acordeon internacional, que está na Serra, em Caxias do Sul, o grande mestre Oscar dos Reis, meu amigo de 25, 30 anos, e a gente fez um trabalho de acordeon junto, né? Até onde eu pude. Elias, depois tu também fez muito trabalho de estúdio e de arranjo, né? Muito. E tu fosse para o centro do país, tivesse uma experiência lá muito grande, né? Com alguma cicatrizinha, mas foi uma experiência muito boa. Né? E eu tive uma experiência sensacional de você já conhecer uma outra parcela do universo, né? E eu agradeço profundamente ao trabalho que eu tive lá, com a dupla que eu trabalhei, né? E aí eu tive um problema, inclusive um problema de saúde, né? A gente teve que regressar. Para quem não sabe, Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano. Quanto tempo com Zezé de Camargo e Luciano? 5 anos. 4 anos e 11 meses. Estúdio e estrada? Muita estrada, porque quando tu tem um fluxo muito grande de trabalho, ou é voo, ou é ônibus, ou é viagem, não sei para onde, tu não consegue fazer estúdio mais, né? Quando o cara te chama, tu tem que estar em São Paulo. Se tu está no Nordeste, ele não vai te chamar mais. Eu preciso para agora. Então, isso me deu uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande, de você começar a enxergar como funciona. Brasil inteiro, fora do país. Trabalhei em todas as televisões, eu digo todos os programas de televisão, graças a Deus. Isso é ótimo. Não para dizer, mas isso faz parte do ser humano. Né? Tu busca isso também, né? Fora do país, das capitais, no país que eu trabalhei, eu tive 5, 6 vezes em todas, né? Então tu já começa a falar a linguagem, não, eu já conheço aquele povo, eu já sei como funciona aquele estado. Nos Estados Unidos, Europa, Portugal, França, Espanha, Londres. Então agora é a hora de eu tocar aqui em Santa Maria. Dessa experiência aí com o Zezé de Camargo, eu sei que não é um assunto agradável para ti, Elias, mas aqui também a gente tem que exercer um pouquinho do jornalismo. Né? Tu estavas naquele acidente com o ônibus. 2007. E ali eu tenho uma coisa que até hoje me bate na mente, Ludwig. E quando eu entrei nesse trabalho, foi no dia 4 de novembro de 2004, eu entrei para trabalhar. Primeiro show
no Olímpia, em São Paulo, casa, o templo da música sertaneja, pop, tudo em São Paulo, era essa casa. Então eu fui fazer 12 shows no Olímpia, dia 4 de novembro. No dia 4 de novembro de 2007 teve o acidente. É uma das coisas que eu fico pensando, rapaz, mas que loucura isso, né? O universo é um motor maravilhoso, né? O Elias teve um ferimento bem sério, né? Mas graças a Deus se recuperou, ficou bem, está aqui conosco, mas foi um susto grande, né? Daquele acidente. Eu digo assim, eu não cheguei a ser um Phil Collins nem um Beethoven, mas estamos a caminho, né? A brigadeira com o Beethoven por causa do ouvido, sim, né? Com um comprometimento. Sim, mas essas coisas, Ludwig, a vida nos ensina muitas coisas, né? E isso vem sempre trazer algo de bom para você, né? E eu sempre nunca guardei isso. Toda cicatriz escreve alguma coisa da gente. Nossa, né? Então, é isso aí, é isso aí. Elias, para o futuro, tu disseste que já está trabalhando aí um novo CD. O que vem pela frente? Estou escrevendo umas coisas, estou produzindo, eu tenho dentro da minha casa, graças a Deus, eu tive a pretensão. As pessoas dizem, estou construindo um estúdio. Não, eu construí uma salinha para mim brincar. E brincar de música, né? Então, tem os instrumentos que eu gosto, as coisas que eu gosto de brincar. E eu estou escrevendo algumas músicas, porque a música, não adianta tu forçar. Querer forçar, vou fazer uma música. Não vai fazer. Tu vai fazer quando pintar, mas não. Baixou, veio, né? O próprio Hermeto Pascoal diz isso, né? E chega alguém e me faz escrever, e é isso aí. Então, eu estou com um projeto agora para fazer um novo trabalho, né? Precisamos evoluir, né? Sem prazo, não vamos colocar prazo nisso aí? Não, prazo tem uma meta de finalizar? Eu vou te dizer assim que nos Estados Unidos, quando um artista lança um disco, não o pop americano, mas um músico, existe uma diferença da música do artista. Um músico, quando lança um disco, tu pega um músico de jazz, um grande músico, pode ver que ele lança aquele disco já é velho. Então, por isso que eles gravam 4, 5 discos por ano. Já passou. Então, nós vivemos num outro mercado. Nós precisamos aqui no Rio Grande do Sul, o cara diz, mas eu quero ir para o programa tal, no centro do país, porque não. Nós precisamos vender pelo menos 5 mil disquinhos aqui, não mais 200, 5 mil, ou até menos, né? Porque o mercado hoje em dia não é mais esse. O disco hoje, eu pego meus discos, é para dar de presente, não é para vender mais. O cara gostou, pode levar. Então esse projeto não tem uma data assim que nós vamos finalizar. E o problema é tu achar os músicos. Achar, tu sabe onde é que eles estão. O problema é tu chamar eles, o tempo. Encontrar agenda, né? Para juntar. Exato. Mas vai sair uma coisa boa aí. Bom, ficamos aguardando então. CD Gaúchíssimo. Onde é que o pessoal acha aqui o CD Gaúchíssimo, Elias? O Gaúchíssimo em Santa Maria está na minha casa para o mundo. E eu vou passar o meu contato agora, Ludwig, se tu me permite. Vamos colocar, tu passa para a produção, a gente coloca no... Isso aí, tá ali. Está aparecendo aqui na tela o contato do Elias, para quem quiser o CD Gaúchíssimo. Ficamos esperando o próximo trabalho, ficamos esperando de novo um retorno aqui no programa, porque a gente tem tanto para conversar. Eu queria, quando tu falasse sobre mercado, né? Tu que não és... tu é muito preocupado com a questão da música, eu queria que tu nos falasse um pouquinho sobre mercado. Eu queria que tu nos falasse sobre novos acordeonistas, sobre as novas descobertas do acordeon. Mas isso fica para uma próxima vinda tua. Obrigado. Elias, prazer enorme estar com o meu amigão, meu companheiro. Às vezes eu vejo o Elias no canto, meu gaiteiro. Meu querido, obrigado, de coração, muito obrigado Arte e Cultura. Obrigado aqui. A você, a tua produção. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu. Você fica aí com um pouco mais de Elias Rezende e a gente volta no próximo programa Arte e Cultura, aqui pela TV Câmara, a tela da cidadania. Próxima composição é uma música que eu fiz também. O disco está recheado de homenagens e eu não poderia deixar de registrar isso aí, né?
E graças a Deus eu tive o privilégio muito grande de ter nascido com duas mães. Minha mãe biológica, que eu prestei homenagem com a milonga chamada Nonina, e a minha mãe da alma, do coração, que é a composição que eu fiz agora, que se chama Irene, que eu prestei homenagem a ela, né? Uma valsa com um sotaque francês, né? Uma coisa assim, e é o que nós vamos tocar agora. Está no meu disco também, Irene. Próxima composição do grande acordeonista, um dos maiores nomes do acordeão brasileiro, gaúcho, e uma das pessoas que me ensinou muito na maneira de ouvir, de gostar da sanfona, do acordeão, da gaita, que me influenciou muito e influencia gerações e gerações. Ao grande Albino Manique, vou executar uma música chamada Madrugada, uma música de 40 anos já, né? Composição do mestre Albino. Madrugada.
Do grande mestre do bandoneon, Astor Piazzolla, vou tocar uma composição do Piazzolla, Libertango.
Eu vou executar uma composição do grande missioneiro e a gente tem que retratar e buscar essas músicas desse cancioneiro, né? Aqui das missões de Santo Ângelo, o grande tio Bilia, que nos deixou um legado muito grande. E eu vou executar Missioneiro, uma obra de arte de tio Bilia, né?